Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 11, que tem como tema discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Eu até coloquei aqui, fiz 2 slides para os irmãos. No domingo você pode escolher. Tem um outro slide aqui que mostra uma situação assim de uma dimensão bem espiritual, onde a gente precisa compreender que existe um mundo espiritual muito perigoso e nós precisamos saber quem está agindo neste mundo espiritual. Quando nós estudamos na teologia sobre os dons do Espírito, nós sempre abordamos as recomendações deixadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Quais foram as recomendações? Jesus disse que apareceriam falsos profetas. Para que a gente possa identificar se a mensagem vem de Deus, nós precisamos do discernimento do Espírito. Os apóstolos orientaram que apareceriam muitos espíritos enganadores. São falsos profetas, espíritos enganadores, muito engano na face dessa terra. A Bíblia chega a dizer que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, existe muito engano na face da terra e Deus deixou um recurso para a igreja, que é o dom de discernir os espíritos. Mas não apenas esse dom. Nós vamos aprender hoje nesta lição que existem alguns recursos que o Senhor Deus deixou para a igreja, além deste dom. Próprio Espírito Santo, com a sua habitação plena, o conhecimento da palavra de Deus, faz com que a gente possa aprender, conhecer as ações que estão em nosso derredor. De onde vem, quem está falando, quem está agindo. E nós vamos compreender isso nesta lição. A lição tem 3 partes. E a primeira parte da lição já nos diz assim: discernir e discernimento. Nós vamos aprender aqui exatamente o sentido etimológico da palavra, o que significa discernir e também discernimento. Aí você percebe que tem uma pessoa ao lado aqui com muitas perguntas. E o cristão não pode ficar na dúvida. Essa é a ideia da imagem. O cristão não pode ficar na dúvida em relação ao mundo espiritual e a mensagem que deve ser conhecida da parte de Deus. Então aqui prestar atenção, o verbo discernir. No hebraico a palavra discernir vem da raiz primitiva yadha, e significa conhecer, saber ou constatar pela visão. É saber mesmo, não ficar na dúvida. Conhecer, saber, constatar pela visão. Já é uma visão aqui do hebraico, lá atrás no Antigo Testamento. Yadha. Agora prestar atenção, de acordo com a lição, os 2 verbos gregos que aparecem no Novo Testamento estão relacionados com o saber de inúmeras coisas envolvendo a vida, tanto terrenas como espirituais. Coisas tanto terrenas como espirituais. Por que eu estou explicando isso? Se você ler a primeira parte da lição, talvez fique um pouco na dúvida. O que a lição quer passar? Exatamente isso. Nós temos aqui primeiro o verbo discernir. Esse verbo aqui tanto diz respeito a conhecer coisas da face dessa terra, entender coisas, entender assuntos, concluir assuntos, tirar conclusões de coisas terrenas, como também das coisas pertencentes ao reino de Deus. Esta palavra yadha, ela está aplicada em várias situações, tanto pertinentes a esta vida, como as coisas do reino de Deus. Eu trouxe aqui uma palavra no hebraico, mas vamos adiante. Nós temos aqui, essas coisas estão relacionadas com o saber de inúmeras coisas envolvendo a vida, tanto terrenas como espirituais. Por exemplo, letra A. O primeiro verbo que a lição traz aqui, o verbo grego, anacrino, é usado na passagem de Lucas, capítulo 23, versículo 14, onde Pilatos examina, tá? Anacrino ali, você vai ver ali, Pilatos examina a causa de Jesus e declara Jesus inocente. A palavra
que aparece ali na situação envolvendo Pilatos é anacrino, aonde Pilatos, a Bíblia diz que ele examina o Senhor Jesus e constata que Jesus é inocente. Então, só para você ver que essa palavra, esse verbo grego, discernir, está também aplicado a várias situações da face da terra, das coisas terrenas. Letra B. O segundo verbo que a lição traz aqui, diacrino, primeiro anacrino e o segundo diacrino. Trata de discernir ou entender que há diferença entre o corpo do Senhor, que é santo, e as práticas pecaminosas dos ímpios. Você vai encontrar esse verbo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, quando Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste pão. Porque o que come e bebe indignamente, mais propriamente o versículo 29, come e bebe para a própria condenação sem discernir. A palavra discernir ali é diacrino. Então, discernir significa entender que há diferença do corpo santo do Senhor Jesus, tanto da sua pessoa como também da sua igreja que é santa, e as práticas pecaminosas dos ímpios. Então, notem que esses dois verbos estão relacionados tanto a causas terrenas, como também as causas pertencentes ao reino de Deus. Nós temos aqui em relação a discernir, o próximo slide que mostra, irmãos, na doutrina teológica em relação a isso, existem 3 tipos de discernimento. Tá? Existe o discernimento reflexivo, que é um discernimento natural das coisas. Existe um discernimento doutrinal, quando se conhece a vontade de Deus, a doutrina, então você vai analisar os parâmetros das coisas que te rodeiam, se confere com aquilo que você está aprendendo, com a palavra de Deus ou não. E existe o discernimento carismático, que é um dom. Tá? A palavra carismático vem de charisma, né? Que quer dizer dom no latim. Então existe esse dom sobrenatural, onde quem recebe esse dom, ele tem um discernimento muito mais amplo do que está ocorrendo em seu redor, ou seu derredor. As coisas vêm até ele, acontecem em seu redor e ele sabe discernir se vem de Deus ou não. É muito importante aprender a discernir e receber de Deus discernimento, é muito importante. Se não, vejamos o próximo slide, você vê aqui um homem e você vê ali uma imagem à direita do homem, tá? Que simboliza Deus, e à esquerda representando o diabo. Existem muitas vozes no mundo. Nós precisamos aprender de onde está vindo essa voz, de onde está vindo essa manifestação. Se não tiver discernimento, a pessoa poderá facilmente ser enganada. Tem também o próximo slide aqui, que vai mostrar aqui, ó, aqui é um slide até um pouco hilário, tem 2 flamingos ali e tem um galo querendo se parecer com um flamingo. Se você, assim, não observar atentamente, passa batido. Você pensa que tem 3 flamingos ali. Então você tem que observar, tem que analisar, e para você observar e analisar de acordo com a vontade de Deus, somente com o discernimento do Espírito, para você conhecer e detectar, opa, tem uma coisa errada ali. Então é de suma importância o discernimento do Espírito. Tópico 2, diz assim, agora nós vamos ver aqui, além do verbo, que vimos no primeiro tópico, agora o substantivo. Lá o verbo discernir, agora o substantivo discernimento. Subsídio teológico, o substantivo grego, que é diácrisis, tanto se refere ao entendimento de coisas terrenas, como coisas espirituais, da mesma forma que o verbo. Exemplos. Letra A, em Romanos capítulo 14, versículo 1, os textos que eu estou lendo aqui, irmão, são os textos da lição, viu? Outro dia teve um aluno que disse assim, comente mais os tópicos da lição e tal. Então a gente está entrando bem nos tópicos da lição mesmo. Então em Romanos 14, 1, que a lição traz, diácrisis se refere a conhecer as fraquezas dos irmãos, porém não condená-los. Se você ler lá em Romanos 14, 1, você vai ver ali que diácrisis aparece no original, se referindo a conhecer as fraquezas dos irmãos. Letra B, em 1 Coríntios 12, 10, diácrise se refere a conhecer os espíritos. Aqui já é uma palavra, um substantivo que está se referindo diretamente ao mundo espiritual. Então aqui, o primeiro substantivo de Romanos 14, 1, se refere a coisas terrenas, as fraquezas dos irmãos, situações da comunhão da igreja, que também, claro, diz respeito ao reino de Deus, mas envolvia mais situações terrenas. Agora aqui no segundo texto, 1 Coríntios 12, 10, diácrise já se refere a conhecer os espíritos. E a letra C, lá em Hebreus 5, 14, diácrisis se refere a conhecer o bem e o mal, principalmente em relação ao conhecimento da palavra de Deus.
e seu reino, conforme Hebreus 5:12. É de suma importância conhecer a palavra de Deus, ter domínio da vontade de Deus por sua palavra, para você saber, então, analisar se as situações que estão em teu redor, ao seu redor, agradam a Deus ou não agradam a Deus. Pertence ao reino de Deus ou não pertence ao reino de Deus. Aqui você vê na imagem um caminho cheio de trilhos de trens. Tá? Você analisa ali, meu Deus, se eu não tiver discernimento, que caminho eu vou tomar? O mundo espiritual é assim, irmãos. Se você não tiver discernimento, com certeza tu vai pegar um caminho errado. Ok? Vamos para frente. O terceiro tópico, a atualidade. Subsídio teológico. Nós temos na imagem ali uma frase bonita. Jornada no Espírito, dom de discernimento. A jornada do Espírito é um caminho limpo, um caminho reto, um caminho claro, um caminho bom, que traz paz. Tá? Só uma análise para você entender aqui. Na atualidade, com o aumento das ações de Satanás, precisamos mais do que nunca, visto que o mundo jaz no maligno, o maligno está nessa terra, o espírito do anticristo, então mais do que nunca precisamos saber de onde procedem as manifestações. Esse é o interesse da lição, nos advertir. Nós temos que detectar e saber de onde procedem as manifestações. Existem 3 fontes de onde procedem as manifestações. Primeira fonte, de Deus. Segunda fonte, do diabo ou dos espíritos maus. Terceira fonte, do espírito humano. Então, dessas 3 fontes surgem muitas manifestações. Nós temos que discernir se vem de Deus, se vem do diabo ou dos espíritos maus, ou se vem do próprio ser humano. Nós temos aqui, de acordo com a Bíblia, existem 2 maneiras para discernir as fontes. Primeiro, receber a plenitude do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 2:10, e com a plenitude do Espírito Santo, o cristão também tem a possibilidade, que isso aqui a pessoa tem que buscar, desejar, de receber as capacitações do Espírito Santo, aqui onde entra o dom de discernimento do Espírito, conforme 1 Coríntios 12:10. Somente com a plenitude do Espírito e o dom de discernir Espírito, virá com clareza o entendimento de onde vêm as manifestações. O cristão, Deus deixou para o cristão essa capacidade e é de suma importância. Segundo, conhecer a palavra de Deus. É de suma importância o conhecimento da palavra de Deus para que você possa discernir de onde vêm as coisas que estão acontecendo em teu redor. Porque se você conhece a palavra de Deus, e porque talvez alguém pergunte assim no domingo, por que é importante conhecer a palavra de Deus? Deus deixou a sua vontade acerca de tudo que existe na face da terra. Todas as coisas que existem na face da terra, Deus manifestou o que Ele pensa sobre essas coisas. Quando você conhece a vontade de Deus em relação a tudo que existe na face da terra, no momento em que você se deparar com qualquer situação na face dessa terra, seja do cotidiano natural ou manifestações espirituais que venham, você vai entender se pertence a Deus ou não, porque você conhece o que Deus pensa em relação àquilo. Então é de suma importância esses versículos que você vai ver aqui no slide depois que você baixar. Salmo 119:99 fala que o salmista fala que ele conhecia, tinha mais sabedoria do que todos. Por quê? Porque ele meditava sempre na palavra de Deus. Você vai ver aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 10, mostra a importância de você conhecer a palavra de Deus para conhecer a sua vontade e discernir o que está ao teu redor. Pois Deus tem um parecer sobre tudo que existe, está na sua palavra. Então, quando você conhece a palavra, você vai saber detectar, conhecer de onde vêm as manifestações que te rodeiam. E também lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, mostra a importância de você conhecer a palavra de Deus para discernir todas as situações. Também a Bíblia diz que aquele que não confessa a Jesus. Aqui também tem coisas que a Bíblia revela que faz com que o cristão entenda com facilidade de onde vêm as situações, de onde procede as manifestações e até mesmo quem que tipo de espírito está ali, se é um espírito do erro, se é um espírito da verdade, se a pessoa que está ali é uma pessoa que crê em Deus ou não. A Bíblia dá as informações. De que forma? Preste atenção. A Bíblia diz que aquele que não confessa a Jesus, olha só, não procede de Deus.
A pessoa que não confessa Jesus, não reconhece o senhorio do Senhor Jesus, está lá em 1 João 4:3. Nós já aprendemos aqui com a Bíblia a discernir, a conhecer quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Quem é de Deus e quem não é. Tem como discernir isso, pastor Rodrigo? Tem. De que forma? Quem não confessa Jesus não é de Deus. Está na Bíblia. 1 João 4:3. Todas as pessoas no mundo que não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus não é de Deus. Está na Bíblia isso, irmãos. Aqui em 1 João 4:3. Aí você já sabe, existem muitas seitas no mundo que não aceitam a divindade de Jesus, não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus, nem acreditam na pessoa do Senhor Jesus. Se você lê a Bíblia, grave bem isso. 1 João 4:3. Você já vai discernir. Opa, esse é de Deus, aquele não é. Por quê? Não confessou a Jesus. Não reconhece o senhorio do Senhor Jesus. Não acredita na divindade do Senhor Jesus. Não acredita na natureza divina do Senhor Jesus. Se você identificar qualquer pessoa que não confessa Jesus como Deus, você já percebe, já sabe discernir. Esse não é de Deus. Mais uma coisa, a Bíblia diz: quem não ouve o ensino dos apóstolos está com o espírito do erro. E quem obedece o ensino dos apóstolos está com o espírito da verdade. Olha como a Bíblia ensina você a discernir várias situações. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Quem não obedece à doutrina dos apóstolos, a principal doutrina dos apóstolos é o senhorio do Senhor Jesus. Eles ensinaram o senhorio do Senhor Jesus, ensinaram a salvação pela fé no Senhor Jesus, ensinaram a salvação pela graça no Senhor Jesus, mas ensinaram também o caminho da santificação, o caminho da obediência, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da união. Os ensinamentos dos apóstolos é muito claro na Bíblia Sagrada. Tá? Então, quem não segue, está na Bíblia isso, 1 João 4:6. Quem não segue o ensino dos apóstolos, confiando em Jesus, acreditando em Jesus, amando, se unindo, crendo na graça, tendo fé no Senhor, quem não acredita está com o espírito do erro. Quem não anda E tem muitos grupos na face da terra, irmãos, que não conhecem nada dos ensinamentos dos apóstolos. Não andam. E se não anda, está na Bíblia. No ensino dos apóstolos está no espírito do erro. Agora, quem obedece o ensino dos apóstolos está no espírito da verdade. Está na Bíblia? 1 João 4:6. Outra recomendação para que a gente conheça as situações. A Bíblia ensina ainda que pelo fruto se conhece a árvore. Está aqui em Lucas 6:44. Aqui no tópico 3, que fala da atualidade, eu estou mostrando a atualidade para os irmãos. Todos esses textos aqui que você vai observar, depois você vai baixar. Então aqui, conhecer a plenitude do Espírito Santo te dá a capacidade de você discernir. Porque a Bíblia diz que ninguém entende as coisas espirituais senão pelo Espírito Santo. Então tem que receber a plenitude do Espírito Santo. Receber o dom de discernimento de espírito te dá uma capacidade maior para perceber o mundo espiritual. Também conhecer a palavra de Deus, para que você conheça a vontade do Senhor e saiba analisar tudo que agrada a Deus e o que não agrada. Tá? E todas essas situações, quem não confessa Jesus, quem não confessa Jesus não é de Deus, quem não anda nos ensinos dos apóstolos está no espírito do erro, e também há a possibilidade de você analisar o fruto das pessoas. Se confere com a palavra de Deus, tem um fruto bom, a árvore é boa. Se não confere com a palavra de Deus, o fruto é mau, a árvore é má. Você já pode discernir aí se é de Deus, se não é. Suas ações, suas atitudes, seus conselhos, suas orientações. Então, a Bíblia tem várias recomendações de como você pode conhecer as situações que te rodeiam, as causas que acontecem em teu derredor. Vamos lá? Segunda parte, a adivinhadora de Filipos. A lição aqui traz a pitonisa de Filipos como um exemplo do que acontece no mundo espiritual e o benefício de se ter o dom de discernir os espíritos. Então, nós vamos aprender aqui, irmãos, que graças a esse dom, aquela mulher e muitas outras pessoas, acredita-se na história, que foram libertas da escravidão, do erro, do engano. Vamos lá? Primeiro tópico e o tópico 2, eles se relacionam. Primeiro tópico, uma avaliação sensata.
que a teologia faz, a mulher na verdade estava possessa, e o espírito de adivinhação, subsídio teológico. De acordo com a teologia bíblica, a jovem estava possuída, é isso mesmo, possuída por um espírito de engano. O engano era tamanho que esse espírito afirmava que a mensagem de Paulo e Silas era o caminho da salvação. Olha o perigo, irmãos. Estava fazendo uma afirmação da verdade. O vocábulo grego, vamos lá para os irmãos conhecerem aqui, entender de onde vem o nome pitonisa. O vocábulo grego apodrecer, ele se pronuncia putein, tá? Daí é que se originou o nome da serpente Piton, ou apodrecimento. Por quê? Segundo a mitologia grega, Apolo matou essa serpente com uma flecha e ela apodreceu. Tá? Então a região passou a se chamar putein, apodrecimento. Mas por causa da cobra, também chamaram a cobra de piton. Depois mudou o vocábulo piton. É por isso que a cobra, muitas cobras no mundo são conhecidas por piton, né? Vem de apodrecimento. Segundo a mitologia, Apolo matou essa cobra e ela apodreceu. Mas Piton se tornou o nome do local onde tudo isso teria ocorrido. E o adjetivo pitiano, aplicado a Apolo, se refere a ele. Daí o nome Piton. Tá? Venho a indicar as adivinhações, ok? Ou então um demônio profetizador. Isto é, alguma espécie de espírito maligno. Ou Deus que pode falar através de um ser humano, a fim de predizer o futuro ou, de maneira geral, dar outras informações que não são que não são ordinárias entre temas da inteligência humana ou entre temas da inteligência humana do exercício comum da razão. Eu extraí esse comentário aqui do Dr. Champlin e ele comenta que muitas pessoas no mundo antigo acreditavam que espíritos vindos sobre os profetas de Apolo podiam fazer adivinhações e revelações. Então, onde Paulo e Silas estavam, Apolo era venerado e tinha muitas sacerdotisas e sacerdotes de Apolo. E eles então faziam adivinhações. Como o local era se chamado Piton, por causa da cobra que Apolo matou, as pessoas que eram sacerdotes de Apolo se chamavam pitonisas, principalmente mulheres. Tinha muitas mulheres, as pitonisas. E os historiadores comentam que essas mulheres, elas tinham sim os mesmos aspectos de uma pessoa endemoniada hoje. Gritavam, se convulsionavam, se torciam, né? Faziam uma série de coisas. E esta mulher aqui era também uma pitonisa, ou uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Para a sociedade, era uma sacerdotisa que trazia revelações do deus Apolo. Tá? E graças a Deus, os homens de Deus chegaram ali e ponharam fim na ação de Satanás. Terceiro tópico, adivinhações ontem e hoje. Subsídio teológico. No Antigo Testamento, os prognosticadores e os adivinhadores eram reprováveis por Deus e proibidos entre o povo de Deus, conforme Deuteronômio 18:14 e Isaías 19:3. O Novo Testamento também condena essas práticas. Você vai ver em Apocalipse 21:8 que os feiticeiros e os agoureiros e os encantadores não vão herdar o reino de Deus. E também Apocalipse 22:15. De acordo com a lição, nos dias atuais existem práticas condenáveis. São elas: magia, astrologia, alquimia. Só uma diferença aqui, irmãos, astrologia não é astronomia, tá? Astronomia é uma ciência que estuda os astros e existe sim uma influência dos astros sobre a natureza, tá? A lua regula as estações, as plantações, também as correntes marítimas são regidas pela lua, o sol influencia na trazendo saúde para as plantas, inclusive na fotossíntese também, para o oxigênio. O sol faz tanto que existe vitamina D nos raios solares. Tá? A vitamina D do organismo que a gente precisa, se você tomar os raios solares, muitas pessoas tomam banho de sol para fortalecer exatamente essa vitamina no nosso organismo. Então, os astros eles têm influência. Aí a astronomia estuda isso. Agora, a astrologia é condenável.
O que é isso? Então a astrologia, ela estuda constelações de Áries, existem os signos, né, dos zodíacos, dos astros, e aí eles acham que isso influencia no destino dos seres humanos. Isso é antibíblico, isso é herético, tá? O destino dos seres humanos ser regido diretamente pelas constelações, isso aí é uma grande heresia, ok? Então existe aqui a astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, etc, etc e etc. Cada vez mais está surgindo heresias na nossa sociedade. Há um tempo atrás eu fiz um curso de oratória, e era um curso de oratória aberto ao público da sociedade, não só evangélicos, e eu fui lá, participei do curso e conheci um homem ali que ele era alguém que trabalhava a cura por meio das cores. E eu fiquei conhecendo, não sabia. E aí então ele, até me fugiu o nome agora, e ele tinha todo um aparato de pedras coloridas, e ele disse, não, existem muitas curas que acontecem por meio das cores. Então é algo realmente que está aumentando cada vez mais essas coisas na face dessa terra, e nós temos que discernir, isto não provém de Deus, ok? Vamos para frente? Terceira parte, desmascarando os ardis de Satanás. Tá? Primeiro tópico, o dom do Espírito Santo. Subsídio teológico. Devido à existência de incontáveis, repito, incontáveis espíritos imundos atuando na terra, Deus preparou para a igreja uma capacitação sobrenatural que torna possível saber a origem das mensagens e obras que surgem no meio do povo de Deus. O dom de discernir é útil, conforme 1 Coríntios 12, 7, para o que for útil, para várias situações. E dentre as principais situações estão as seguintes. Primeiro, julgar profecias, que está lá em 1 Coríntios 14, 29. Olha a importância. É dessa forma que nós podemos desmascarar Satanás. Ele opera, tá? Falando e usando até as pessoas, muitas das vezes com profecias enganosas. E aí o dom de discernir desmascara Satanás. Então, julgar profecias é uma forma de desmascarar Satanás. Julgar a profecia, tá? Não os profetas. A gente não vai ficar condenando. Esse julgar aqui, profecias, é analisar apenas o conteúdo da mensagem. Fazer uma análise. Vem de Deus ou não. Não é condenar as pessoas, tá? Saiba diferenciar aí, ok? Segundo, conhecer os espíritos. Já que existe muito espírito do engano, então o dom serve para isso, desmascarar e identificar se é um espírito do bem ou do mal. Terceiro, conhecer os frutos e as árvores. Você sabe discernir se o fruto, resultado das ações das pessoas, vem de Deus ou não. Está lá em Lucas 6,44. Quarto, conhecer quem não confessa a Jesus. Aí você já discerne. Opa, quem não confessa a Jesus, diz a Bíblia que não é de Deus. 1 João 4 e 3. Quinto, conhecer o espírito do erro, que está lá em 1 João 4 e 6. Quem não confessa a Jesus, 1 João 4 e 3. E conhecer o espírito do erro, 1 João 4 e 6. As pessoas que não andam na doutrina dos apóstolos, todos os ensinamentos de Jesus Cristo, na dispensação da graça, que está relatado no Novo Testamento, quem não anda, eu podia até resumir, quem não conhece, quem não observa, quem não cumpre, quem não guarda os ensinamentos do Novo Testamento, que é um livro tão sagrado, um testamento tão sagrado, está no espírito do erro. E o dom de discernir vem para desmascarar Satanás. Ok? Vamos para frente? Para encerrar a lição, o segundo tópico, nós temos aqui o segundo tópico, a lição, a terceira parte tem 4 tópicos, tem mais 2 slides aqui. Uma estratégia demoníaca, tá? Eu só lembrando aqui que eu lembrei da prática do rapaz lá que curava pelas pedras, as cores, é a cromoterapia, tá? Se você pesquisar aí, você vai ver, tem muitas pessoas que seguem a cromoterapia, a cura por meio das cores. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Aqui tem um slide, uma figura que mostra aceitar, ignorar, ir, ficar. Quem não tem discernimento fica com essas dúvidas, com certeza vai tomar o caminho errado. Mas quem tem discernimento, ele sabe exatamente a hora de aceitar, a hora de ignorar, a hora de ir, a hora de ficar. Ele sabe o que fazer. Vamos lá, subsídio teológico. Teologicamente, a Bíblia revela que os espíritos imundos
são capazes de fazer afirmações acerca da verdade. Exemplo, a adivinhadora de Atos 16, ela estava falando a verdade. Esses homens estão anunciando o caminho da verdade. Então nós temos que discernir, os demônios são capazes de fazer afirmações. Segundo, o próprio diabo citou a Bíblia para Jesus. Ele está lá em Mateus 4 e 6. Ele disse, mas não está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então ele fez a citação da verdade. É muito perigoso, nós temos que discernir. Terceiro, os demônios que estavam no Gadareno afirmaram a natureza divina de Jesus. Está lá em Marcos 5 e 7. Eles chamaram Jesus Filho de Deus. Eles estavam dizendo que Jesus realmente era Deus. No mundo antigo, você dizer para alguém que era filho, você afirmava que aquela pessoa tinha a mesma natureza do Pai. Então, até por isso que Caifás ficou indignado quando Jesus disse que era o Filho de Deus. Então ele ficou indignado. Não, você está dizendo que é Deus. Porque para ser filho de Deus tem que ter a mesma natureza de Deus, tem que ser Deus. E aqui os demônios afirmaram isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, que a própria Bíblia diz que os ministros do diabo se fazem ministros de justiça. Eles citam a Bíblia, eles fazem afirmações acerca da verdade, mas pode muito bem, e existe sim, são demônios da mentira, são espíritos enganadores. Daí a importância. Faça uma campanha na igreja, faça uma oração especial no final da escola dominical, para que os irmãos busquem esse dom. A Bíblia diz, procurai os melhores dons. A Bíblia diz que quem tem o dom se aprofunde no dom. Então se a Bíblia pede para a gente procurar os melhores dons, vamos procurar o dom de discernir espíritos, para conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. No mundo de tantas mentiras, ao ponto da Bíblia dizer que, se possível, até os escolhidos seriam enganados, é de urgência buscar o dom de discernir os espíritos. Vamos para frente para encerrar a lição? Terceiro e quarto tópico, a libertação da jovem adivinhadora e também a necessidade do dom de discernir. Olha só, irmão, graças a esse dom aconteceu um grande milagre ali. Subsídio teológico. Certamente, os habitantes pagãos de Filipos, quem comenta isso é o Dr. Champlin, pensavam que aquela jovem escrava, que vinha sempre ao encontro dos missionários cristãos, era inspirada por Apolo e era sua sacerdotisa, por isso havia um respeito por aquela mulher. Dessa forma, o engano prendia todas as pessoas da região e os escravizava no pecado. Somente, glória a Deus, aleluia, com o dom de discernir os espíritos é que foi possível trazer a libertação para a jovem e possivelmente para muitas pessoas da cidade. Daí a importância do dom de discernir os espíritos, conforme Atos 16, 18, você vê na figura ali correntes sendo despedaçadas, grilhões sendo despedaçados. Essa é a finalidade, irmãos, da plenitude do Espírito e dos dons do Espírito, especificamente discernir os espíritos. Fazer com que as obras do diabo sejam desfeitas. Fazer com que os ardis de Satanás sejam descobertos. Fazer com que o próprio inimigo e os espíritos dos maus sejam desmascarados. E faça brilhar a luz aonde está reinando as trevas, por meio dos dons do Espírito e a capacidade que o Espírito Santo dá da igreja desfazer as obras do diabo. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais uma lição e eu concluo, lendo aqui a conclusão, achei muito importante da lição. Satanás é perito no engano. Nós estávamos estudando angelologia, a gente sempre ensina para os alunos em angelologia. Satanás convenceu a terça parte dos anjos do céu, que estavam ali, eram santos, diante de Deus. Satanás conseguiu enganar. Imagina se não vai enganar seres humanos carnais e pecadores. Então tem que tomar muito cuidado. Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11, 14. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo. Aleluia! Eu convido você domingo a estar na igreja. Grande importância tem esta lição, pois estamos falando de batalha espiritual e nós temos que domingo sentar com os irmãos e se aprofundar nesse assunto e buscar esse dom. Deixa o teu ok nessa lição, divulgue esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.